E como sempre, a gente faz esse trabalho de bater um papinho no início do programa. E no segundo bloco eu vou estar jogando o jogo de búzios. E eu sempre digo, né, a vida é cercada de mistérios o tempo todo. A gente procura saber tudo, porque a gente precisa de uma direção. E muitas vezes a vida faz com que a gente acredite que nada vai acontecer, ou que está tudo muito bagunçado, ou que a gente realmente se perde, a gente fica muito perdido. Então a gente sempre traz o jogo para poder orientar vocês. Dizer que quem quiser tá fazendo uma perguntinha com nome completo, data de nascimento, é pelo telefone 0 operadora 11 98334 5777. 0 operadora 11 98334 5777. Você pode estar deixando uma mensagem de voz, né? Com o nome completo, data do seu nascimento, ou uma pergunta que você quiser, ou até para uma outra pessoa, né? Que seja pessoa que você está próximo, um filho, ou alguém que você precisa ter uma orientação. Tô também ao vivo no YouTube, Capital e Você. Para quem quiser estar entrando por lá, normalmente a gente sorteia uma consulta. Então, se você estiver entrando por lá, compartilhem, deem seus likes, né? Você pode compartilhar pelo WhatsApp, você manda o programa, a pessoa vai tá ouvindo e assistindo também pelo YouTube, né? O nosso trabalho aqui, que é importante. A gente toca o coração de muita gente quando a gente fala de espiritualidade, fala que a vida está acontecendo. A gente precisa entender. E hoje nós vamos falar sobre o tempo, né? O tempo de tudo. Porque o tempo faz parte, é fundamental da espiritualidade, né? E quando a gente fala de tempo, a gente fala de um Deus. Ele é soberano. Zaratempo, Zaratempo. Na Angola, normalmente no candomblé de Angola, é muito cultuado o orixá tempo, né? Ele é sábio, né? E ninguém existe nesse plano sem o tempo, né? Há tempo de tudo. Há tempo de você nascer, há tempo de amadurecer, há tempo de você fazer conquistas na sua vida, conquistas materiais, e há tempo de você entender que para tudo tem um tempo, né? E também muitas pessoas não compreendem isso. Tem muita gente que sofre por causa do tempo. Pessoas muito ansiosas, têm medo de se frustrarem, tem medo do que vai acontecer, tem medo de se decepcionarem com a vida, né? O tempo é isso. O tempo, ele, de qualquer maneira, ele é implacável, né? A gente não consegue viver sem fazer parte do tempo, né? Tudo nessa vida, a gente é incluído o tempo. O tempo é um grande juiz. É ele quem muitas vezes cobra, é ele quem muitas vezes absolve, é ele que também cura feridas, né? Quando você tem um luto na tua vida, que talvez você fica com cicatrizes, mas aquela ferida, com o tempo, ela cicatriza, com o tempo, ela adormece a dor, né? Você não sente mais aquela dor horrorosa, aquela coisa muito ruim que você sente logo após você perder um ente querido, ou você passar por um luto. Então a gente precisa respeitar o tempo. É soberano na nossa vida, é uma divindade. Faz parte de todo esse universo que a gente fala aqui sobre espiritualidade. Porque ele também é espiritual, o tempo, né? O tempo não é só tempo material. Tempo material é aquele de conquistas, aquele que você tem aqui para você fazer e resolver situações onde você quer o seu crescimento, você quer a sua riqueza, você quer o seu empoderamento na parte material. Mas existe um outro lado também que fala sobre a parte espiritual, porque toda ação tem reação e quem vai cobrar isso é o tempo. Muitas vezes a gente se perde muito, né? A gente se preocupa demais com tudo, a gente se preocupa com a vida, a gente passa parte do nosso tempo, né, da nossa estadia aqui nesse plano, ocupado demais com muitas coisas que a gente tenta realizar. Mas a gente precisa perceber que o tempo é fundamental e o tempo vai passando. Não tem como você parar o tempo.
O tempo não espera ninguém. Não existe espera no tempo. O tempo, ele não vai te dar trégua. Ele é imperdoável. Ele vai passar. E ele está fazendo parte da tua vida. Então, a gente tem que, muitas vezes, entender que o tempo não recua. Ele não dá marcha ré. O tempo, ele vai passar. E com o tempo, a gente aprende, né, que o tempo diz quem somos. Quando muito tempo passa e muitas coisas acontecem e lá na frente você olha para trás, você observa toda a tua história, porque você é o autor dessa história. Você escreve a tua história. Você tem o papel e a caneta. E muitas vezes você vai ter o seu livre-arbítrio, mas você também as suas atitudes, né? Como eu sempre digo aqui no programa e falo para vocês que a gente é comprometido com tudo que a gente faz na vida. A gente tem um compromisso com a nossa vida. Não tem como a gente deixar isso para trás. Não tem como você falar de Deus se você não falar do tempo. Porque é bíblico. Há tempo de todas as coisas. Há tempo de você nascer. Há tempo de você morrer. Há tempo de você plantar. E há tempo de você colher, né? E muitas vezes a nossa colheita é o nosso plantio. É aquilo que você faz hoje, é aquilo que você decide hoje, é aquilo que você quer hoje, né? E muitas vezes, é como eu digo, as histórias sempre se repetem, né? E a gente observa as pessoas com o tempo, né, delas de vida nesse plano, a gente observa a construção da sua história, a construção daquilo que deixaram para trás, daquilo que deixaram cicatrizes, daquilo que deixaram dores, daquilo que muitas vezes não foram realizados, né? Mas o tempo é inexorável. O tempo, ele vai passar. E a gente não segura o tempo. Quando a gente fala de evolução, nós falamos do tempo. Porque para que a gente possa evoluir, a gente necessita do tempo, né? Ele vai fazer parte dessa evolução. Para que a gente possa aceitar os processos que a vida tem e que a vida impõe que a gente passe, porque nós passamos vários processos na vida, a gente necessita do tempo, a gente precisa, a gente é abraçado por ele, né? Essa divindade, esse Deus, essa bandeira branca, né, estendida como referência àquele que a gente cede, aquele que a gente como se você fizesse não uma homenagem, mas que você enxergasse como se você tivesse uma obediência ao tempo, né? A paz, você se rende a ele. Nós nos rendemos a essa bandeira branca que é o tempo. E eu falo muitas vezes aqui, e eu tenho falado, né, sobre o que a gente sente, o sentimento, a nossa mente. Eu tenho trazido aqui para o programa temas que a gente sempre aborda do nosso dia a dia, da nossa própria vida. Porque não tem como falar espiritualidade sem falar em vidas, né? Não tem como falar em espiritualidade se você não fala de experiências que você vivencia todos os dias, né? De dores que a gente passa, de tristezas, de decepções, ou mesmo das nossas alegrias, né? Da nossa felicidade. A gente só precisa, muitas vezes, enxergar que tudo passa e que tudo está passando, e que tudo tem o seu momento e tem a sua hora. Quando a gente olha no jogo de búzios, né? Existe uma situação muito engraçada que as pessoas falam com a gente e as pessoas falam assim: nossa, pai, mas o meu caminho é esse, o meu Odu é esse, eu nasci predestinado a isso, né? Porque o jogo de búzios, ele vai dizer a sua estadia aqui, né? E para onde você está caminhando? E qual é o seu Odu de vida? Que é a sua placenta, né? Qual é o seu caminho, o seu destino nessa terra? O jogo de búzios, ele vai falar isso. E muitas vezes as pessoas têm muita curiosidade, as pessoas querem saber muito, mas muito do Odu tem passagens, nós passamos por ele. E eu quero explicar que ninguém é próspero o tempo todo, ninguém consegue ser feliz o tempo todo, ninguém consegue estar doente também o tempo todo, que as pessoas têm como buscar uma cura, se seja de física ou de alma. As pessoas têm a possibilidade de ter a ciência aí, de ter
as religiões aí, que é o religar, para que você possa buscar essa ajuda. Então a gente não pode se perder dentro de tudo isso. O nosso universo, ele é individual. A nossa história é construída por nós. Nós não podemos nos perder nesse caminho. A gente precisa ter foco, né? A gente precisa ter um destino, um rumo. Mas o tempo faz parte de tudo isso. Porque nós estamos caminhando, ninguém aqui vai ser eterno. A eternidade não é nesse plano, a eternidade está no outro plano. Nós aqui, nós somos passageiros. E nós temos que entender que tudo tem a sua hora, seu momento. E o tempo, ele esclarece, ele traz respostas. O tempo, ele julga, né? Como eu digo, que é um grande juiz. Muitas vezes a gente quer que o tempo seja o tempo que nós fazemos, né? E que nós queremos. E na nossa hora, nós pedimos sempre isso. Porque a gente, às vezes, se perde com a emoção, querendo que tudo aconteça logo, querendo que o tempo nos traga a resposta urgente. Mas ele não vai fazer isso. Ele vai fazer no tempo dele. O tempo tem o tempo dele. Não é o nosso tempo. Ele é soberano na nossa vida, né? E é indiscutível, porque ele acontece para cada um em cada momento diferente, né? Então, nada nessa vida são situações que você consegue ser matemático. Você não pode fazer uma matemática, nem tudo que deu certo para um vai dar certo para o outro. Nem tudo que fala uma energia vai falar a outra. Nem toda cabeça pensa igual. Nem todo destino é igual um do outro. E nós precisamos do tempo dentro de tudo isso para que a gente possa entender a vida, entender tudo que a gente passa, entender tudo que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? E só o tempo vai poder esclarecer questões que a gente tem muitas dúvidas. Mas o tempo pode te mostrar. Agora, o tempo necessita e pede muito que a gente entenda que nós precisamos respeitar o tempo de cada um. E nós precisamos respeitar o tempo que a gente tem nessa terra para todas as coisas, que é bíblico, né? Nós precisamos respeitar isso. Quando você... eu digo sempre isso, né? Porque a ansiedade que a gente tem é muito grande. As pessoas adoecem com ansiedade, né? As pessoas se desesperam, porque as pessoas não conseguem entender, as pessoas não conseguem compreender. Muitas vezes você se bagunça. Por quê? Porque você quer que tudo aconteça logo. Um processo que você tem que passar, você quer que se adiante. Você não quer passar o processo. E muitas vezes nós precisamos passar o processo, porque ele faz parte de tudo isso, que é espiritual também. Às vezes você está sendo moldado, você está sendo preparado para algo, mas precisa passar pelas dores para ter as alegrias, precisa passar pelo deserto para chegar onde você precisa. E a gente precisa entender que nós não estamos sozinhos, né? Nós não estamos aqui. O seu Deus, o Deus que te acompanha, o Deus que te vê, que te enxerga, ele não está deixando você de lado. Ele está olhando para você. Ele está te vendo. E esse Deus, ele te cobra. O que ele quer? Quer que você esteja bem. Quer que você siga firme. Que você tenha fé. Que você não se desespere na metade do caminho. As pessoas não podem perder bênção porque elas não conseguem ter equilíbrio emocional, porque elas não conseguem entender a vida, porque elas não conseguem entender a espiritualidade, todo esse universo que a gente vive. O tempo, gente, é fundamental. Sem ele, não existimos. Sem ele, nada acontece. O tempo não espera a gente. O tempo não recua, ele não volta mais. O tempo, ele é o tempo, ele é soberano. E nós precisamos fazer culto. O que é o culto? Tanto a nossa cabeça, aos nossos pensamentos, quanto ao tempo das coisas. Porque muitas vezes as pessoas, elas querem ver situações, ter resposta de situações que elas deixaram mal resolvidas. Elas precisam, muitas vezes, a justiça que elas pedem tanto a Deus necessita do tempo. Porque essa justiça, ela está na mão do tempo.
né? Nós respeitamos as divindades do candomblé todos, porque nós somos e nascemos ali, né? Eu, por exemplo, sou dali e tô aqui com vocês, batendo esse papo, mas a gente tem Xangô, que é o Deus da justiça, mas ele não trabalha sem o tempo. Ele precisa que o tempo seja dado. Ele precisa do tempo dele para trabalhar. A gente não consegue adiantar, a gente não consegue se resolver na espiritualidade se não tiver o tempo de tudo, né? O tempo organiza, né? O tempo muitas vezes ele te ajuda, ele é irreversível, implacável, inexorável. Você não muda, né? O tempo ele vai passar, mas ele consegue te trazer respostas, ele consegue organizar a tua vida, ele consegue, se você tiver fé e se você estiver preparado e equilíbrio emocional, você começar a entender que é necessário que se haja tempo para muitas situações que você vive hoje, você vai conseguir ter as suas respostas, né? Aí o candomblé, ele diz assim, o tempo não tem cabeça, né? Não se pode ver o tempo. Aquele que vê o tempo, ele pode ficar cego. Porque muitas vezes a gente quer ver tudo, a gente quer saber de tudo, a gente quer que tudo seja palpável. O ser humano quer acreditar naquilo que ele enxerga, naquilo que ele vê, naquilo que ele palpa. E a espiritualidade não deu essa deixa para nós, né? Essa permissão, nós não temos ela. Essa é a grande prova da fé, é acreditar naquilo que não se vê, é acreditar naquilo que você só tem que sentir, é acreditar nas possibilidades que a vida te dá, é acreditar que você vai vencer porque você vai, é acreditar que você não está sozinho, é acreditar que você não está aqui à toa e que você tem um processo para passar, mas você pode chegar onde você precisa chegar. Você só precisa enxergar o caminho, né? Esse destino. Então, muitas vezes, a promessa, ela vai se cumprir na tua vida. Mas até a própria promessa precisa do tempo. Não existe nada que se fale sem o tempo. E o tempo de tudo é respeitado, porque o tempo ele é soberano. O tempo, ele precisa existir. Ele é sagrado. Ele é um Deus, é uma divindade. E nós precisamos entender que precisamos passar pelos processos da vida. Às vezes tem pessoas que têm depressão, têm tristeza e tem muitas ansiedade, vamos dizer. Sofre com a doença da ansiedade, porque para mim passa a ser até uma doença. Mas as pessoas precisam buscar ajuda para que elas tenham compreensão, para que elas possam ter força espiritual, para que elas possam entender que precisa passar processo. A gente sofre sim, mas faz parte do processo. E nada é eterno. E nada vai ficar para sempre, nada vai durar para sempre nessa terra. Quando a gente entende isso, a gente começa a mudar, a gente começa a se transformar, a gente começa a aceitar muita coisa a gente tenta mudar e muita dor a gente passa mais firme. A gente não deixa de passar muitas situações na vida, porque a fé não vai tirar isso de você. Mas a fé vai ajudar você a passar forte. A fé vai fazer com que você tenha força suficiente para passar por todas as adversidades na sua vida sem que você caia, ou sem que você se desespere, ou sem que você perca o seu equilíbrio. Essa é a charada da vida, né? Nós precisamos, para estar vivo, entender e compreender tudo isso. Então, quando a gente fala, Eclesiastes 3, 1.1-8, fala assim: há momento para tudo abaixo do céu. Há tempo para nascer e morrer, plantar e colher, como eu disse, é bíblico. Então, quando você entende que Deus está no controle de tudo, a gente começa a entender que nós não podemos muito, mas nós temos que respeitar tudo. E nós precisamos entender, ter entendimento. Que sem esse entendimento você se bagunça, sem entendimento você se desespera, sem esse entendimento você acaba perdendo as bênçãos. Como Davi tinha, que é bíblico, né? Ele tinha uma promessa, e essa promessa estava demorando demais. Então ele se desesperou. O que ele fez? Ele até pecou contra Deus, porque ele se desesperou. Mas Deus, mesmo com ele, com a barbinha branca e já envelhecido, Deus trouxe a bênção e a promessa para ele, porque a promessa
ela não é vazia. Ela vai chegar a você, o propósito vai chegar até você. Se Deus tem para a tua vida um propósito, ele não vai mudar. Tá batido o martelo. Você pode ser do candomblé, você pode ser da Umbanda, você pode ser do catecismo, você pode ser budista, você pode ser católico, evangélico, mas Deus vai cumprir aquilo que ele tem para você, independente de você seguir um caminho religioso, do religare. Você precisa ter equilíbrio, você precisa entender tudo isso, né? Esse universo de fé, o que significa para você isso, né? A gente não pode seguir um caminho nessa terra sem ter um propósito. Esse propósito também depende de nós. Porque, como eu disse, você é autor do seu destino. Você é autor da tua própria vida. Você não pode apagar aquilo que está escrito para você e aquilo que você está escrevendo na tua vida. Se você quer coisas boas, comece a transformar a tua vida, né? Escreva uma história bonita para você. Faça a tua biografia. Faça aquilo que seja o melhor para você ter boas colheitas, para você seguir um propósito divino, para que Deus possa lhe abençoar com aquilo que ele tem na mão para você. A gente está acostumado muitas vezes a se desesperar. E eu conheço pessoas que se desesperam fácil, né? Elas não têm equilíbrio, elas não conseguem, a sensibilidade é muito grande. E isso vai trazendo o quê? Carrego, a pessoa vai ficando pesada, vai trazendo situações onde você... a sua imunidade espiritual, né, que é importante que você tenha, você vai deixando ela baixa, você vai abaixando a sua energia. Isso pode comprometer, né, a tua alma com situações extremamente negativas. E você fica vulnerável, até mesmo com a sua saúde física. Porque você passa a ter uma fraqueza porque não tem entendimento. Ou passa a ter uma fraqueza porque não consegue e não acorda para que você tenha que buscar cuidados com você, para que você tenha que buscar ajuda, seja ela espiritual ou seja ela física. A gente não pode deixar para depois o que você tem que fazer hoje. A gente também não pode fingir que nada está acontecendo. A gente não pode fechar os olhos para a nossa própria vida e falar, deixa pra sorte. Eu sei que tudo vai dar certo, porque vai. Mas se você também não tiver ação, a oração ela pede ação. A espiritualidade te pede ação. Se você não agir, nada vai acontecer. A gente não entrega o nosso destino assim, de bandeja, a deriva, né? Aquilo que vai sem você saber para onde você está indo, sem você saber o que você quer, sem você saber o destino que você busca. Quando a gente anda de carro, né? Nós temos aí, você pegar um automóvel para andar, ou mesmo um avião, você tem que ter um destino. A gente não pode ficar andando na rua para lá e para cá, você vai se perder e você não vai achar o caminho que você quer. Você precisa saber para onde você vai, você precisa ter um endereço, uma localidade. Assim é a nossa vida. Você precisa saber o que você quer, para onde você quer ir, o que você está querendo com a vida, qual o compromisso que você tem com ela. Não deixar ela passar, porque ela não vai voltar depois. A vida não vai te dar uma ré. O tempo não vai parar para você. O tempo não espera. O tempo passa. E é necessário que ele continue com esse movimento para que a gente tenha a nossa vida. Tá aí as estações do ano, né? A gente consegue entender que tem movimento, né? Você tá aí muitas vezes inverno, verão, outono, primavera. Isso mostra que a vida ela tem uma constância. A vida ela tá em movimento, ela tem ritmo. E nós temos que ter o nosso, né? A natureza também mostra isso. Há o tempo de você plantar, há o tempo de você de amadurecer e de colheita. A vida também mostra. Assim, o tempo, ele não vai te perdoar. Ele não vai te perdoar. Se você não agir, ele não vai te perdoar. Ele vai te obrigar, né, a entender tudo isso. E muitas vezes, né,
o tempo ensina a gente que a gente precisa ter desapego com muitas situações. Porque quando você é muito apegado às coisas, você perde o seu caminho, você tem uma facilidade muito grande de não evoluir. Então a gente precisa desapegar, né? A tudo aquilo que não é recíproco, a tudo aquilo que não é bom, que não te faz bem. A gente tem que desapegar, a gente tem que abrir mão. Então o tempo, ele é importante porque ele vai te educar, vamos dizer assim, ou talvez te mostrar, né? Eu acho melhor a palavra, é mostrar para você que você precisa caminhar e que você não pode ter apego àquilo que te traz dor, te traz tristeza, né? O tempo fala mais que 1000 palavras, porque o tempo vai dizer para você, ele vai te mostrar muita coisa. O silêncio do tempo é perigoso, né? Eu costumo dizer que é muito perigoso, porque o tempo, ele vai dizer quem é quem, ele muitas vezes vai, no silêncio dele, vai gritar para você muita coisa, ou para o mundo, ou para muitas situações que você até então não conseguiu enxergar. O tempo traz as respostas, ele fala com você, ele vai fazer você enxergar. E quando a gente olha para trás, tudo passa muito rápido, né? Nós achamos demorado uma vida inteira nesse plano, porque temos que passar muitas situações, temos que viver muitas coisas, mas não é, gente, é um piscar de olhos, né? E a vida está acontecendo. A vida é surpreendente. A vida, ela não te dá garantias de nada. E a gente precisa entender que a única garantia que você tem é a tua fé. A única garantia que você tem é o que você sente dentro de você, é o que você tem dentro de você. Isso é a maior garantia que você tem. É o seu tesouro, é a sua individualidade, é a busca, é a necessidade de ser feliz, é a busca por aquilo que você quer, por aquilo que você deseja e lutar por isso, mas não perdendo a tua fé e nem teus princípios, porque é necessário que você tenha isso. A gente não vai conseguir controlar o tempo nunca. Nós não temos esse poder, né? Nós não temos o poder de fazer com que o tempo entenda muita coisa, porque ele não vai entender, ele vai passar e ele não vai te esperar. E lá na frente, ele vai mostrar muita coisa pra você. E lá na frente, ele vai te abraçar e dizer pra você, olha, eu te dei toda a chance do mundo, e você não viu, e você não enxergou, e você não conseguiu fazer absolutamente nada com tua vida, que era tão preciosa. E muitas vezes, gente, a gente não entende o quanto a vida é preciosa, o quanto é importante viver, o quanto é importante essa evolução nossa aqui na Terra, quanta oportunidade nós estamos tendo de ser feliz, de buscar nossa felicidade, de sermos mais fortes com situações que às vezes são duras demais com a gente, mas nós somos fortes, porque nós temos a nossa fé, né? Aquilo que está dentro de nós, a nossa chama acesa, e o nosso Deus que está olhando para cada um de nós. Então, quando a gente, né, sabe que a gente tem um mestre, né, uma divindade, um Deus, né, vamos dizer um orixá, que é o tempo, que está olhando para você, que está te dando a oportunidade de você fazer a tua história, a oportunidade de você ser abraçado por ele com bênção, você não pode jogar fora, você não pode deixar para lá, porque vai te custar um preço. Isso custa, sabe qual é o preço? Da dor, da tristeza. E o tempo cura muita coisa, gente. O tempo explica também muita coisa. O tempo é médico, o tempo é juiz, o tempo é doutor. O tempo, ele é o grande pai, muitas vezes, que ele faz com que a gente veja, mesmo com dor, muitas situações, né? Ele cobra, né? Porque ele vai cobrar de qualquer forma, a sua história vai ser cobrada. E nós somos visitantes desse tempo. Nós não estamos aqui para sempre. Nós estamos fazendo uma visita. E essa visita, ela é muito rápida, né? Uma hora o tempo vai acabar. O seu tempo aqui vai terminar. E você fez o que com ele? E você praticou o que com ele aqui? Você entendeu a tua vida direitinho? Você conseguiu entender, interpretar, traduzir e fazer com que você tenha tido consciência
da sua evolução aqui nessa terra, da oportunidade que você está tendo de estar vivo. A gente está tendo muita chance. E essa chance é Deus que dá. Essa viagem passa muito rápido, mas o destino é certo e todo mundo sabe qual é o destino dessa viagem. Mas nós precisamos lutar pelo nosso melhor, pela nossa evolução, pela nossa felicidade e lutar contra aquilo que nos traz dor, que nos traz tristeza, que nos magoa, que nos decepciona, que nos frustra. Nós temos que ser fortes. Essa fortaleza vem da sua fé, vem da sua crença, vem de você acreditar que tudo vai melhorar porque vai, porque tudo vai ser bom porque vai. E ninguém pode tirar isso de você. Isso é só seu, né? É a única coisa que você tem na tua vida que é só seu. Seja você. Busque você se conhecer. Porque a gente precisa saber para onde a gente está indo, o que a gente veio fazer aqui e fazer conquistas. Ser feliz. É para isso que a gente está aqui, nessa vida. Então, curtam nossas páginas, Sagrado Falando de Axé, nosso programa no domingo, na Rádio Capital, 77.5 FM, 1040 AM, Sagrado Falando de Axé. Axé. Bom, gente, voltei. Quero dizer para vocês que eu tô ao vivo no YouTube, Capital e Você. Compartilhem nosso vídeo. Do YouTube você consegue compartilhar pelos seus amigos do WhatsApp, né? Mostram para eles, né, esse trabalho que a gente faz, que é importante. Às vezes com uma palavra a gente ajuda, a palavra tem muita força, né? E hoje a gente vai estar sorteando, como a gente sempre faz no domingo, uma consulta. Bom dia, Vini. Bom dia, Pai Anderson. Bom dia, Pai Anderson. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando pelo YouTube, Capital com Você, né, pelo AM 1040 FM 77.5. Sempre um prazer estar aqui aos domingos de manhã, né, no Sagrado Falando de Axé. E você que quer participar fazendo a sua pergunta, é só mandar aqui para nós no 98334-5777, DDD 11 para quem está fora de São Paulo. E se você também quiser marcar uma consulta com o Pai Anderson, o telefone está na tela, o DDD 11 98419 5090. Já temos bastantes participações aqui. A Dalto está aqui conosco, a Carmen Maria, Percy Maria. Quem chega também aqui é o Edilson Castro, né? A Jeanine Menezes também está aqui. Pai Anderson é um grande sábio, vem acompanhando os meus passos há anos. Muito obrigado por estar aqui conosco. Ailton Reis também, um beijo, meu querido. Obrigado por acompanhar o Sagrado Falando de Axé. E como o pai disse, né, você pode concorrer a uma consulta, é só participar aqui do programa. No final a gente passa quem foi a ganhadora ou o ganhador. E tem áudio chegando, Pai Anderson. Sou Maria das Neves, nasci 27 de junho de 1965, Maria das Neves Silva Lopes. Eu estou passando sérios problemas sentimental, estou longe da minha família. Por favor, me dá uma orientação, o que eu devo fazer? Muito obrigada, você é uma luz, Deus te abençoe. Muito axé para você, tchau, tchau. Gratidão, minha filha, gratidão. Deixa eu ver aqui para você. Tem que tomar bastante cuidado com o teu emocional, meu filho. Muito cuidado. E assim, desgaste que você tem maior, esse vazio que você tem dentro de você, que é um vazio muito grande. Quando é assim, o que a gente fala? A gente fala para a pessoa cuidar espiritualmente, se fortalecer, descarregar. Porque muitas vezes a gente não tem como mudar muitas situações na nossa vida. E a gente não consegue entender os pequenos detalhes que a gente passa, né? A gente não consegue ter compreensão. Mas quando a gente vai se cuidando, torcendo a esponjinha, que é tomando um banho de descarrego, fazendo até uma defumação em casa, a gente vai fazendo movimento espiritual, você está abrindo a porta para o novo chegar. Você está abrindo a porta para muitas coisas chegarem. Então eu vejo muitas situações emocionais na tua vida, mas eu vejo que o emocional também acaba te enfraquecendo, também acaba te deixando para baixo. Muito pensativa muitas vezes, em alguns momentos,
um vazio muito grande, mas pega um manjericão, pega um alecrim, 3 galinhos de arruda, prepara um banho, toma um banho do pescoço para baixo, bota uma roupinha clara, faz uma oração, pega um defumador, vai defumar tua casa, tem o OAGE, né, que é o anil, você pode estar passando na casa, ou mesmo a amônia que a gente compra na farmácia, passa na casa, vai fazendo movimentos, porque esses leves movimentos vão fazendo as mudanças na nossa vida sem a gente perceber, viu? Tem mais áudio chegando aqui no Sagrado falando de axé. Você pode mandar pra gente no 98334-5777. Se quiser marcar uma consulta, DDD 11 98419 5090. E também acompanhar o Instagram, né? Lá a gente está disponibilizando várias mensagens para você, mensagem para semana, mensagem para o seu dia. É só você ir no Instagram, Sagrado falando de axé, tudo junto, tá? E seguir o pai Anderson. Tem áudio chegando. Bom dia, Rádio Capital. Bom dia, pai Anderson. Meu nome é Odenilson Andrade da Cruz, 26/2/71. Eu gostaria de saber se eu vou conseguir um emprego que eu estou desejando agora no início de agosto, até mais ou menos o meio de agosto. Axé. Gratidão. Bom dia, meu filho. Obrigado pelo carinho, viu? Deixa eu ver aqui pra você. As suas coisas vão acontecer. O teu caminho tá limpo. Não tô vendo nenhum negativo no teu caminho. Não tô vendo nada que possa te atrapalhar. Você só precisa, meu filho, tem uma situação que o jogo mostra aqui, é cuidar um pouquinho mais da sua parte espiritual. Você precisa ficar um pouquinho mais atento a certos detalhes que às vezes você tem muita inconstância de energia, talvez até pela inconstância emocional. Isso pode abalar você e isso pode trazer problema. Por quê? Porque você enfraquece. Então o que você precisa? Tá fazendo algum movimento espiritual, tá firme na tua fé, para você manter o quê? Essa luz que você tem dentro de você. Eu vejo que vai acontecer sim, tem coisa boa para acontecer no teu caminho. Não vai demorar, né? Tá assim, o seu caminho tá muito próximo de situações de mudança. Você tá num ano de mudança, você tá num ano do novo, de coisas novas na tua vida. Mas cuida um pouquinho que você tá precisando cuidar. O jogo pede cuidado com a sua energia, viu? Bom dia, pai Anderson. Quem fala aqui é Thaís de Mariporã. Eu nasci 7 de março de 1981. Mais uma pergunta, como sempre, né? Eu gostaria de saber se um ex que eu tive, Israel Ferreira de Souza Barros, 12 de abril de 1975, se ele ainda pensa em voltar ou pensa em mim. Pelo menos hoje ele tem um relacionamento com outra pessoa superficial, mas ele parece que é um karma na minha vida, sabe? De anos em anos ele volta, termina o relacionamento, não dá certo, aí volta, aí a gente tenta, já tentamos ficar noivo, daí não deu certo, e daqui a pouco eu acho que ele volta novamente. Eu gostaria de saber se ele pensa em voltar novamente, se ele pensa em mim. Obrigada, bom dia, Rádio Capital. Obrigado, minha filha, pelo carinho. Até pensar, pensa. Não vou dizer que ele não pensa, ele pensa. Mas ele é um pouquinho difícil. Sabe por quê? Porque ele é extremamente mal resolvido. Ele não sabe, muitas vezes, o que ele quer. E ele tem uma outra situação aí. É o temperamento dele. Ele é muito genioso, muito quente. Não é uma pessoa fácil de lidar. Então, muitas coisas que você passou com ele não foi por você. Foi pela dificuldade de você lidar com a energia dele. Até você estava disposta a tudo, mas a energia dele é complicada. Então, o que eu vejo? Você pode ainda ter algo com ele, mas eu não vejo um caminho longo. Eu não vejo uma vida com ele,
né? O que eu vejo que ainda pode acontecer algo entre vocês, porque existe um elo aí ainda até mal resolvido da parte dele, porque ele é uma pessoa bagunçada. Às vezes ele fica muito mal resolvido. E você sente isso, que o elo de vocês não acabou. Mas eu não vejo um caminho longo, viu? Tem possibilidade de volta sim. Pai Anderson, muitas participações aqui no YouTube, né? O Denilson tá aqui, Axé, Pai Anderson, Capital. Quem chega aqui também é o Luiz Walter. Bom dia, Pai Anderson, grande sabedoria. Deus conserve assim, sempre assim, um abraço, né? Acompanhe o seu programa, Axé. A Estela Ozzy tá aqui, maravilhoso este programa. O Paulo Ricardo, parabéns pelas palavras e obrigado pelos ensinamentos. Cada palavra uma mensagem de incentivo, né? Muitas pessoas participando, e eu convido a todos vocês que estão aqui, né, a seguir o nosso Instagram, Sagrado Falando de Axé. Temos também o canal do YouTube Sagrado Falando do Axé. A gente coloca todas as mensagens do Pai Anderson lá, todos os programas, você pode acompanhar também, tá? Assim como marcar uma consulta no DDD 11 984 19 50 90. Chegou uma mensagem aqui, Pai Anderson, da Soine Silva, nascida no dia 5/5/58. Ela diz assim, olha, estou perdida com um processo familiar. O que fazer? Soine Silva, 5/5/58, Pai Anderson. Ô, minha filha, eu vou ver aqui pra você. Essa é uma situação que mexe muito com a parte emocional, mexe muito com a tua cabeça, você às vezes não consegue entender muita coisa que está acontecendo, ou que aconteceu anteriormente a isso, mas infelizmente, minha filha, infelizmente vai ter que ser mexido, vai ter que levar até o final, vai demorar um pouco? Vai, para ser resolvido, mas vai precisar colocar a mão. Vai precisar resolver isso sim. Dessa forma, né? Coisas com justiça, com documento, com papel. Não tem outro caminho para isso ser resolvido. E eu vou pedir para você se cuidar um pouquinho, porque você, com essa situação toda, você fica muito perdida, você fica muito desconectada de muita coisa sua que você precisa viver. Então você retoma a tua vida, mas começa a se cuidar espiritualmente também. Bom dia, Pai Anderson, gratidão pelo nosso domingo, de ouvir o Senhor. Pai Anderson, eu sou a Creuza aqui de Caçapava, eu gostaria que o Senhor me respondesse ou falasse sobre o meu marido. Ele se chama Evaldo Nogueira, nascido em 4/10/51. Ele é uma pessoa muito paradona. Eu gostaria que o senhor falasse sobre alguma coisa sobre ele. Por que ele é tão paradão assim, tão quieto, tão paradão. Tá bom? Obrigado, gratidão, viu? Obrigado, minha filha. Pode deixar que eu vejo aqui. Eu vejo ele com algumas coisas também emocionais. Ele é uma pessoa muito emocional com tudo, né? Eu não vejo ele ser uma pessoa fria, dura. Eu vejo ele ser muito emocional. E vejo que tem muito disso dele mesmo. Não é uma coisa que ele faz porque tem algum problema espiritual em cima dele, porque tem alguma coisa que foi mandada, ou que tem alguma coisa que ele absorveu, ou que ele faça de propósito. É dele, é da natureza dele. Existe até uma historinha de Oxalá que fala que muitos filhos de Oxalá, eles têm sabedoria, são muito sábios, são muito humanos também. Mas Oxalá é velho, né? É quem construiu o mundo, é velho. O que ele faz? Oxalá não tem velocidade. O velho não tem velocidade, o velho caminha devagar. Então tem pessoas que trazem esse passo, né, na vida delas. Mas isso não é para te incomodar, não é uma coisa que faz de propósito, é uma coisa da própria natureza dele. Claro que se você puder conversar, querer ajudar ele de alguma forma, mas você vai entender
que isso não é de agora. Isso já vem de uma longa jornada de vocês. Pai Anderson, muitas pessoas já mandando mensagem aqui, e hoje a consulta vai ser assim, olha, você precisa adicionar, né, o Instagram lá, Sagrado Falando do Axé, tá? As pessoas que estiverem seguindo a partir de agora o Sagrado Falando de Axé, depois a produção vai escolher essa pessoa, uma dessas pessoas que seguiram hoje o Instagram, tá? E você receberá uma mensagem para ganhar a consulta hoje aqui do programa, né, Sagrado Falando de Axé. Então corre lá no nosso Instagram, é tudo junto, tá? Sagrado Falando de Axé, vai seguindo e aí, né, dessas pessoas será presenteado com uma consulta com o Pai Anderson. E tem mais áudio chegando aqui. Bom dia, Pai Anderson. Conheci seu programa através da minha amiga irmã Maristela e da minha amiga Deusinha. Meu nome é Denise de Nádia Passos Araújo. Minha data de nascimento é 30/9/1967. Tenho 57 anos. O seu tema calhou exatamente com o que eu sinto, Eu sinto um vazio tão grande na minha alma que por mais que eu faça, com tudo que eu faço, parece que está faltando alguma coisa sempre, sabe? Parece que tudo que eu faço não é o que minha alma deseja. Ô, minha filha, obrigado, gratidão, né? Essas coisas de alma, como a gente fala aqui, né? Até tem muita gente que me liga de outros estados. Eu jogo pro Brasil todo, jogo também fora do país pelo WhatsApp, né? Pessoa é por mensagem de voz. Eu oriento muita gente. E muitas pessoas têm esse problema que você tem aí, que é esse vazio de alma. Mas esse vazio de alma, a gente só consegue cuidar, só consegue se realizar quando a gente começa a cuidar de nós na parte espiritual, porque só a espiritualidade é que preenche a gente, não tem outro remédio, porque esse vazio, a pessoa pode ter mesmo quando é casada, mesmo quando tem um relacionamento, mesmo quando são amadas por outra pessoa, elas podem se sentir assim, parece que ainda está faltando algo. Parece que isso tudo não é necessário, ainda não é necessário, ainda não supre, né, aquela necessidade que você tem dentro de você de se preencher. Então, o que eu falo é que você muitas vezes tem um carrego muito grande de Oxum, né? As pessoas de Oxum, elas têm um problema muito grande com o emocional, elas têm um problema muito grande com esse vazio, né? E elas sentem muita necessidade de preencher isso. E que tem até pessoas que têm depressão por isso. Mas a espiritualidade é o único remédio que você vai tomar que vai melhorar. É a tua fé. E existem rituais também que a gente faz e que a pessoa faz para poder ficar melhor, se preencher um pouco mais. Mas isso aí depois se você conseguir marcar uma consulta direitinho, a gente pode estar explicando para você o que você pode fazer para estar melhorando. Porque a gente, às vezes, aqui nesse microfone, eu não posso entrar com muita intimidade na vida de ninguém e nem expor tanto a vida das pessoas. O que eu posso fazer é dar uma passadinha, né? E tentar dar uma palavra para a pessoa. Essa é a minha missão. E não aqui decifrar esses enigmas expondo a pessoa. Então é importante marcar uma consulta, sentar numa mesa de jogo. Ali você vai ouvir muita coisa, não precisa você falar nada. O jogo vai conversar com você e você ali vai se orientar. Você vai saber muita coisa. Quando a gente senta numa mesa de jogo, a gente, desde a nossa placenta, a nossa ancestralidade e o nosso odor de destino, a gente descobre. Isso é a grande magia. Você percebe que você tem um motivo e um caminho, um destino aqui. Isso é importante. Bom dia, Pai Anderson. Eu gostaria de saber de uma pessoa que gosta muito de mim, se a gente vai ficar junto. Meu nome é Micaela, nasci no dia 27/10/43. Ele nasceu no dia 23/10/71. O nome dele é José.
A gente se dá muito bem, faz 20 anos que a gente se conhece. Eu queria saber do nosso destino, por favor. Vou ver aqui pra você. Obrigado pelo carinho, viu? Olha, até teria como dar tudo certo. Até tem caminho pra vocês. Mas tem algumas coisas que ele precisa se decidir. O grande problema da vida dele não é o amor que ele sente por você. É a forma como ele lida com esse sentimento. E ele não sabe lidar direito com o que ele sente. Então, eu vejo dificuldade em tomar decisões. Ele tem uma dificuldade muito grande. Então, o que eu vejo? Eu vejo sentimento, sim. Eu vejo caminho, sim. Mas eu vejo dificuldade dele de tomar decisões na vida dele. Eu vejo uma dificuldade muito grande de você conseguir manter esse relacionamento e esse relacionamento ser duradouro, viu? Mas existe caminho pelo sentimento. O que é caminho quando a gente fala? O que é ter destino com o outro? É quando o outro tem algum sentimento com a gente. A gente não pode gostar de alguém que não goste da gente. A gente, quando tem caminho com o outro, é porque o outro também sente alguma coisa. E isso é ter caminho. Existe um caminhozinho, nem que seja pequeno, mas às vezes tem esse caminho. Não é o teu caso, que eu vejo o sentimento dele. Mas eu vejo muita dificuldade dele saber lidar com esse sentimento. Bom dia, Vini. Bom dia, pai Anderson. Muita axé para vocês. Eu sou Luzia da Silva, sou do dia 20/6/1968. Gostaria de saber com o pai Anderson se eu consigo ainda voltar para São Paulo, para a casa que eu tenho lá, que eu tenho menino camado e aqui é muito difícil para mim, não é nada perto assim, essas coisas. Gostaria de saber se o povo que mora lá na minha casa vai se mudar. Por favor, me responde. Obrigado pelo carinho, bom dia, minha filha. Mudança para agora eu não vejo. Mudança para agora eu não tô vendo que você vai fazer isso para logo. Eu vejo ainda um tempo. Talvez demore um pouco. Se você me perguntar, a pergunta teria que ser se tem caminho para isso. Se tem caminho para isso, tem. Mas não é uma coisa que você vai fazer para já. É uma coisa um pouco demorada. Você vai ter que saber lidar com esse tempo e agindo, né? E se preparando para isso, para você poder fazer essa mudança. Não vai ser para agora, vai demorar um pouco. Não tem mudança para você para agora não. Mas você vai conseguir, tem caminho para conseguir sim. Tem caminho para você fazer a mudança. Bom dia, pai Anderson. Meu nome é Isabel Cristina de Santana Carvalho, nasci dia 2/5/1967. Eu gostaria de saber se eu vou conseguir a minha aposentadoria este ano ainda, porque está em juiz no INSS. Bom dia, minha filha. Tô vendo aqui pra você. Olha, você vai conseguir. Mas eu não vejo pra logo também. Não vejo uma coisa que vai ser resolvida pra já. Tem condições de ser resolvido? Tem. Tá no seu destino? Tá. Mas o Exu tá dizendo que não vai ser pra logo. Vai demorar ainda mais um pouco. Então possa ser que dentro disso ainda demore mais um pouquinho. Mas é seu, você vai conseguir. Mas vai demorar um pouco. E também possa ser que você ainda tenha que juntar alguma coisa ou fazer alguma coisa aí. Eu não sei o que o jogo fala aqui no sentido de papel, mas o jogo tá falando de uma pequena demora ainda. E aí possa ser que ainda tenha mais alguma coisa para resolver em cima disso, viu? Mas é seu, vai dar certo sim. Pai Anderson, várias pessoas aqui, né, querendo concorrer a essa consulta, se inscrevendo no Instagram Sagrado Falando de Axé. Então, se você ainda não se inscreveu,
corre lá. Quero mandar um beijo para Claudete, que acabou de se inscrever, a Claudinha, a Estela. Quem também se inscreveu foi a Thaís Santos, Denise Araújo, Flávia Patrícia, Rose Moreira, Luciana, Isabel Cristina. Muitas pessoas se inscrevendo aqui no Instagram Sagrado Falando de Axé. Então continue se inscrevendo, né, que a produção vai escolher uma pessoa que se inscreveu na data de hoje para ganhar essa consulta. E fica, né, aguardando o contato direto pelo direct aqui do Instagram. Pai Anderson, um prazer sempre imenso participar todos os domingos às 9 horas da manhã aqui no Sagrado Falando de Axé. Eu me despeço, muito axé. Axé, Vini. Obrigado, gratidão. Rafael também, que está aqui, que está sempre aqui com a gente, que toma conta de todo o nosso trabalho nas redes sociais, né? Ele que é o que coloca a mãozinha dele lá e faz a coisa acontecer. Quero agradecer muito. E a Rádio Capital, pelo prazer de estar aqui, de abrir esse espaço para que a gente possa bater esse papo que a gente bate. Dizer para vocês, compartilhem, né, a nossa live com os amigos, divulguem. É importante esse trabalho que a gente faz, mas a gente não faz sozinho. A gente precisa de você aí do outro lado, né? Compartilhem, deem seus likes, isso é muito importante. Eu quero agradecer muito vocês e domingo que vem eu estarei aqui 9 horas da manhã com vocês de novo. Motumbá, Motumbaxé. Axé, abençoando o seu caminho. Fale com o Pai Anderson de Logum Edé e encontre a luz para a sua vida. Consultas espirituais e conselhos sagrados. Ligue 11 98419 5090. Participe do programa aos domingos, às 9 da manhã. Axé.